bem, Thaís? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada por estar conosco numa manhã fresquinha, geladinha, né? A gente estava acostumado com Uhum. esses dias de calor e hoje a Então, gente amanheceu com um friozinho gostoso. Obrigada por aceitar o nosso convite, Amanda. eu fiquei muito contente, Thaís. A inclusão é uma luta diária, né, nossa, que trabalha com educação especial, e quando a gente tem esse espaço para falar sobre isso, para trazer um pouco mais de consciência a respeito, nossa, é uma alegria muito grande. Estou vendo aqui a Audrey, que trabalha lá na Valdir Blanco comigo. Audrey, beijo, bom dia. Que bom que você está aqui Bom também. dia. O pessoal está chegando, é gostoso porque assim a gente faz uma rede de conversa, né? Vai ficar aberto o Uhum. chat, então vocês podem colocar as opiniões, podem colocar questões. Amanda, eu te apresentei um pouquinho, mas fica à vontade para se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu comecei, Thaís, a dar aula na educação infantil em 2008, ainda quando eu morava em Araraquara, né? E entrei na rede municipal aqui de São Carlos em 2009. A princípio, eu entrei na educação infantil. Então, eu dei aula por 3 anos na educação infantil. Vivi uma experiência bem complicada no primeiro ano de prefeitura, ainda sem muita experiência, assim, eu tinha acabado de me formar. E era uma sala super lotada, tinham 3 casos complicadíssimos assim de lidar, de crianças que eram público-alvo da educação especial, porém não estavam diagnosticadas ainda. Tá? E naquela época a gente não tinha uma estrutura muito grande na rede municipal aqui, né? Então foi uma experiência assim que me tocou muito para querer ir para a educação especial. Legal. E aí, depois de 3 anos, deu certo de eu passar, mudar, né, o concurso, e aí eu passei da educação infantil para a educação especial. Sempre trabalhei junto na escola particular também, na educação infantil, e deu para ver bem como essa questão acontecia nessas duas realidades diferentes, né? Tá. E eu estou na educação infantil agora há 10 anos, e já passei por muitas situações, aprendi muita coisa e pude acompanhar um pouquinho do crescimento dessa área, né, do desenvolvimento dessa área, de quanto mudou a maneira como as pessoas veem a inclusão escolar ao longo desse tempo. E aí, quando a gente fala de inclusão escolar, né, Amanda, para quem é da área de educação, é algo que a gente já conhece, né? Mas às vezes a Uhum. gente tem pessoas que não são da área de educação e que estão aqui conosco hoje. E aí a gente precisa também situar essas pessoas, né? O que é essa inclusão escolar? Porque às vezes a gente vê uma inclusão que não existe, né? É É, uma inclusão que no nome é inclusão, mas que não é inclusão. Então a é. gente vive nessa batalha. E eu queria até que você falasse um pouquinho do que é de fato a inclusão escolar, principalmente em se tratando de educação infantil, que a gente atende desde os bebês. Então, Uhum. como que a gente vai incluir essa criança dentro da educação infantil de modo a fazê-las estar e ser pertencente desse espaço, desse universo? Uhum. Então, na verdade, a questão da definição de inclusão ainda traz muita confusão, mesmo para quem já é da educação, né? Às Sim, vezes a pessoa, uma coisa que eu escuto muito é assim, tal aluno é inclusão. Só o fato de você usar essa frase, você já está já excluindo se esse nega. aluno, né? Você já mostrou que você não sabe direito do que você está falando. Exatamente. Então, assim, a inclusão, na verdade, ela é um conceito de educação onde você vai oferecer. A Rita disse que ela não está ouvindo. Você está me ouvindo bem, Thaís? Eu estou ouvindo normal. Rita, você não Tá. está ouvindo nenhuma das duas? Pessoal, dá um help aí pra gente. Como que tá a nossa voz chegando aí para vocês? Vamos esperar o pessoal se posicionar, mas eu acredito que. Vamos lá, Rita. Rita, dá uma É, mexidinha no botão de volume. Aqui tá de boa. Ai, o Fabu tá ai, aqui. então tá. Bom, então, esse conceito de inclusão, a professora Yolanda também disse que está ouvindo, acho que está ok, então, Rita, dá uma mexidinha aí, Rita, que o Dá uma negócio é mexidinha sério aí, mesmo. Rita. Então, a inclusão, na verdade, ela é um conceito que
um conceito de educação que contempla todas as crianças que estão na escola. E Sim, aí, dentre esse grupo de crianças, você vai encontrar realidades diversas. Você vai encontrar crianças que têm dificuldade de aprendizado, crianças que vivem um contexto social super complicado que interfere na educação dela, crianças que vêm com repertórios diferentes de estímulos, né, de casa. Então, a ideia da inclusão é justamente você reconhecer que o grupo de alunos que você recebe na escola é heterogêneo e contemplar as necessidades que o grupo todo tem, né? Então, na verdade, a inclusão é um movimento de você compreender as necessidades e as condições dos alunos que estão ali para poder supri-las da melhor forma possível. Isso é inclusão escolar. E aí, aqui, a gente tem muito esse peso voltado para o aluno com que é público-alvo da educação especial, né? O público-alvo sim. da educação especial é o aluno com deficiência, ou com autismo, ou com altas habilidades. E, na verdade, esse público é o que chama mais atenção quando a gente fala de inclusão, né? Exato. Porque eles dão mais trabalho, né, digamos assim, em sala de aula, quando você espera que todos estejam num nível de aprendizado similar ali, né, uma maturidade biológica similar, uma maturidade cognitiva similar, esses são aquele pontinho fora da reta, né, assim. Então, se associa muito esse conceito de inclusão à criança PAEE, que é público-alvo da educação especial. Exato. E aí, quando a gente fala, eu acho que você trouxe um exemplo belíssimo, né? De a inclusão no olhar do professor de uma turma heterogênea. A gente tem a mania de olhar as deficiências, as visíveis, né? As físicas, as mentais, aquela que a gente, enquanto educador, bate o olho e fala, ops, tem alguma coisa de errado, e às vezes não é o errado, né? É o que Uhum. você falou. São as diferentes maneiras de cada um se apresentar e se portar no meio social. E a gente está falando de educação infantil, mas eu me lembrei agora, quando você deu esse exemplo, quando eu estava no magistério, adolescente, primeiro namorado, tinha brigado com o namorado e tinha prova de psicologia no dia anterior. E eu Uhum. lembro que eu cheguei na escola, no colégio, chorando, e a professora falou assim para mim, professora Regina, por que você está chorando? Eu falei, eu briguei com meu namorado, não sei o quê, eu não estou em condições de fazer prova, bem adolescente, né? Aquela coisa. Uhum. Ela falou assim para mim, vamos fazer o seguinte, sente e faz. Se você for mal, eu te dou outra depois. Ela me incluiu, né? Ela Uhum. olhou para o todo e viu que naquele momento eu precisava de uma atenção diferente e a hora que ela me Uhum. acalmou, eu fui bem na prova, óbvio, né? O meu Sim. emocional se estabeleceu ali. E é isso, né? Às vezes a gente olha para a inclusão como um problema quando a gente vê uma criança com deficiência, seja física, seja mental, seja intelectual. E às vezes a gente deixa de olhar que a nossa sala, que a gente acha que é tão heterogênea, não é, né? É uma Uhum. criança que às vezes está com um problema familiar e que precisa de uma atenção especial ali, porque ela não está aprendendo, mas o que que faz ela não aprender naquele momento, né? O que que Uhum. faz ela ter aquele choro, que às vezes a gente fala, gente, já fiz de tudo, esse choro não para, né? Então, assim, eu acho que o Uhum. olhar de educação infantil, assim como você, eu também trabalho com educação infantil já há mais de 20 anos, e eu Uhum. falo que o olhar da educação infantil é esse olhar rico, né? Não tem como a gente falar que é só um olhar pedagógico. A gente tem um olhar materno, tem um olhar da psicóloga que a gente não é, mas a gente acaba abraçando um pouquinho através dos poucos estudos que a gente tem da área da psicologia e a gente começa a olhar essa etapa, né, como um todo, né, Amanda? Então, que Sim. nem você fala assim, essas crianças com deficiência às vezes dão mais trabalho, mas é aquele trabalho que é perpetuado na nossa sociedade educacional, né? De você segregar. Então a gente precisa olhar para essas crianças, né, Rita, com um acolhimento. Uhum. Então, é exatamente isso. Na verdade, Thaís, eu costumo dizer que a grande chave para trabalhar com a criança, que é público-alvo da educação especial, é você ter sensibilidade, né? Você olhar para aquela criança, ter um olhar sensível sobre aquela criança, ter empatia sobre o que ela está passando, quais são as necessidades que ela tem, como você pode ajudar,
E isso é muito mais importante, às vezes, do que você ter um laudo, né? Assim, às vezes a pessoa fica muito focada, não, mas precisa do laudo, precisa mandar avaliar, precisa. Claro que isso tudo vai ajudar, é importantíssimo. Sim, Mas você precisa, num primeiro momento, olhar para aquela situação que você tem ali e ver de que maneira você pode contribuir para a aprendizagem daquela criança. E aí, isso independe de laudo, né? Na verdade, é você se atentar, olhar de uma maneira, né, sensível e com a intenção de fazer, e não com a intenção de ressaltar o que ela não consegue fazer, o que é exato. difícil fazer, né? E graças a Deus, assim, eu vejo que ao longo dessa jornada aí de 10 anos na educação especial, eu vi isso mudar muito ao longo do tempo, né? Quando eu entrei, os obstáculos ficavam muito mais em evidência do que qualquer possibilidade, né? E hoje em dia você vê que as professoras já estão tendo um olhar diferente, os professores em geral, né? Eles já buscam a ajuda da educação especial, já perguntam, olha, como que eu posso fazer com esse aluno? Como que a gente organiza ali a sala? Como que a gente adapta uma atividade, né? Assim, não tem mais aquela postura de toma que o filho é teu, o aluno é teu, sabe? Se você é da educação especial, É esse um aqui é seu, trabalho. não é meu. É, A é. Ariane até fala isso, né? Empatia, sensibilidade, lembrar acima de tudo que essa criança não deixa de ser criança. E quando a Exatamente. Ariane traz isso, eu acho que isso é o ponto-chave, né? É uma criança como as demais que precisa desenvolver todas as demais habilidades que tem, né? Seja cognitiva, seja motora, seja esse brincar lúdico. Eu acho que o brincar tem que ser acessível, né? E hoje a gente já começa a essa discussão de uns anos para cá, esse brincar acessível, né? Tem espaços que já estão fazendo o brincar próprio para as crianças que são cadeirantes, colocando brinquedos em área comum que aceitem as cadeiras de roda, né? Os balanços para a cadeira de rodas. Então, quando você Uhum. começa a olhar que a sociedade já começou a despertar para isso, não vamos entrar no mérito se cedo ou tarde, mas despertou, a gente Uhum. começa a ver esse movimento de que não existe mais o toma que o filho é teu, é toma que o filho é nosso, né, Aham. Amanda? Eu acho que quando a família também entende que a escola está aberta a olhar para essa necessidade especial dessa criança, tudo flui. Porque no nosso histórico de educação especial, a gente tinha todo essa dificuldade, né? A família tinha medo de procurar a escola, de ter a matrícula negada, ou da escola, não tem vaga, ou a escola, não estou preparada. E aí, às vezes, a criança ficava, né? Se a gente volta aí 40, 50 anos atrás, eu conheço pessoas que têm deficiência que não foram escolarizadas, porque naquela época não se incluía, né? Ou ia para a associação, né, para a PAI, ou não tinha outro lugar. E às vezes a família, por preconceito, não colocava também na PAI, né? E aí a criança deixava de se desenvolver. Então, eu acho que vale até uma reflexão, Amanda, para os pais, né? Quando tem uma criança com necessidade especial, e eu não sei nem. A gente usa necessidade especial ainda, né, Amanda? Esse termo ainda é correto? Então, Não Thaís, mais. esses termos, assim, Muda mudam muito, né? constantemente, né? Assim, ninguém Ah. ainda achou um consenso sobre o que é correto, tá? Então, assim, eu Eu acho que é falo que às vezes a importante. gente até tem medo, né? Eu não sou especialista da área de educação especial, mas às vezes a gente fala assim, ai meu Uhum. Deus, é com necessidade especial, é portador de necessidade especial, e a gente se Aham. preocupa em também usar a nomenclatura correta. Até onde eu acompanho, né, assim, até onde eu sei, o termo da criança com necessidade de educação especial, educacional especial é correto. Afinal de contas, independente da condição da criança, ela possui uma necessidade específica, né? E a É. gente usa bastante agora o termo criança público-alvo da educação especial, porque nem Ah, sempre é deficiente, nem sempre é autista, nem sempre é, né? Existe uma coisa mais ampla aí e não fica tão um termo evidente. tão rotulado, né, digamos assim. Sim. Então esses são os termos que a gente usa mais hoje em dia, né, que eu E vejo mais. aí, Amanda, se a gente for orientar esses pais, né, como proceder com essa matrícula? A gente tem as matrículas tanto na rede pública quanto na rede privada. A gente sabe que a legislação hoje não permite, né, que a escola negue a vaga.
E a gente vê aí por esse Brasilzão várias notícias, várias, né, dificuldades de demandar. Então vai pôr, mas precisa de uma pessoa só para ele. E às vezes tem escolas particulares que querem até cobrar um valor a mais, porque vai ter que ter um profissional a mais, né? A escola pública que às vezes não consegue atender a demanda e quer colocar numa sala especial e a família se nega porque não quer que vá para a sala especial, quer que fique na sala regular. Como que está essa discussão? Até para a gente orientar esses pais a buscarem isso, né? Uhum. Então, judicialmente, né, como você falou, existe uma lei que não permite que a matrícula da criança seja negada. Mas o que a gente vê é que às vezes a escola se opõe a oferecer o que a criança precisa para Precisa. frequentar aquele local, né? Hoje em dia existe uma lei que determina que você tenha o espaço físico acessível, que determina que você não negue a estadia da criança, né, a matrícula da criança na escola. Porém, a criança, simplesmente pelo fato de ser criança, precisa de alguém ali disponível para ela, um adulto disponível que possa auxiliá-la, né? E às vezes as escolas não estão dispostas a oferecer isso. E quando eu falo de um adulto disponível, não precisa ser um adulto específico para aquela criança que tenha necessidade especial. É um adulto que está naquele ambiente, pode ser um professor, pode ser um monitor, um agente educacional, alguém que queira ajudar, né? É uma postura de acolhimento. E muitas vezes as famílias não encontram isso nas escolas, né? A escola fala, olha, eu não tenho como oferecer o que seu filho precisa aqui. E aí o que a família vai fazer, né? Ela pode judicializar essa questão? Pode. Mas a grande maioria das famílias não quer colocar o filho no lugar que não quer receber ele, né? Então, isso ainda é aí um muro alto que a gente precisa quebrar, né? Na escola pública, nós já temos a obrigatoriedade do oferecimento do atendimento especializado, né? A gente precisa ter, a escola pública precisa ter o profissional de educação especial lá. Então, assim, a família pode cobrar isso da gestão escolar, né? E geralmente as famílias têm se sentido mais seguras em colocar os filhos na escola pública do que na escola particular em alguns momentos. Aqui no município Porque de já São tem Carlos, esse atendimento. porque sabe que isso é garantido por lei que vai acontecer, né? Então, assim, ainda é uma questão complicada. A questão de inserir, né, a pessoa com deficiência na sociedade, no sistema educacional e tal, ainda é muito recente, como você falou, né? Até 15 anos atrás, a criança não tinha o movimento de inclusão, de colocar a criança na escola regular, né, na escola pública, na escola particular, mas que seja nesse sistema comum de ensino, vem acontecendo há pouco tempo, né? Ele ainda está se moldando. Então, assim, quando a família quer procurar uma escola, eu indico que busque uma escola que tenha esse olhar sensível sobre a situação da criança, né? E aí independe se tem um profissional específico da educação especial ou não. Porque a partir do momento que tenha uma visão aberta a procurar ajudar aquela criança a acolher, a conversar com os profissionais que atendem essa criança na área da saúde, a ouvir o que a mãe, o pai tem a falar a respeito do que a criança precisa, esse vai ser um bom lugar. Entendeu? Às vezes, Exato. assim, as escolas já caminharam bastante também, a gente vê hoje em dia, né, que tem essa abertura maior, mas ainda tem muitas que têm receio de receber. E mesmo na rede pública, a gente vê muitas professoras que ficam muito receosas em receber crianças, principalmente crianças autistas, né? Que autismo, a gente tem evoluído muito na compreensão do que é o autismo, de como ele se É. manifesta. Mas ele ainda assusta um pouco quando chega. E você vê que a gente É, fez uma live bem próxima do Dia da Conscientização do Autismo, que é amanhã, né, pois é. Amanda? Então Uhum, você fala assim, olha que gostoso a gente poder falar sobre isso numa data como essa, tão próxima, uma data como essa. Né? De você quebrar esse tabu da criança autista, com espectro autista, como a gente fala, e de você entender essas necessidades.
E você entendendo essas necessidades, você conseguir incluir com facilidade, né? Porque quando a gente conhece, e não precisa ser a fundo, quando a gente está aberto a conhecer, a gente já acolhe de uma outra maneira. E eu acho que é isso que às vezes falta para a gente, quando eu digo para a gente, eu me coloco, né, na prerrogativa da educação, de quebrar esses tabus e esses medos, de que a gente às vezes não vai conseguir ser capaz, de que a gente não vai dar conta, de que, né, a gente não vai dar o nosso melhor. O Uhum. professor tem mostrado aí nesse último ano de pandemia que consegue se reinventar com tudo, né? Quando a gente está preparado, a gente vai, e quando a gente não está preparado, a gente se prepara e vai também. Então, eu acho que isso é muito importante, né, amor? Uhum. Não, realmente, tá? Eu acho que essa preparação vem com o tempo, com a experiência que a gente vai tendo, né? Assim, é ir passando pela situação. É como você falou, vai também, porque, né? Assim, tudo isso vai trazer um aprendizado muito grande. Até tem uma situação que eu vivi alguns anos atrás que eu gosto muito de usar como exemplo, assim. Nós íamos receber uma criança numa escola de ensino fundamental, na época eu estava no ensino fundamental, e um mês antes da criança chegar, a diretora me chamou na sala e falou: Amanda, a gente vai receber uma criança que está vindo de uma escola estadual. Ela tocou o terror na escola estadual. Eles pediram para ela foi convidada a se retirar da escola. É um menino autista, mas ele é agressivo. Ele jogou não sei quem da escada. Ele fez isso, ele fez aquilo. Falei, meu Deus do céu, né? Como é que vai ser isso? Aí a orientação que eu tive na época foi de assim, como a gente ia receber essa criança que já tinha esse histórico todo complicado e tal, ela falou, olha, você para todos os atendimentos que você está fazendo, porque as crianças já estão adaptadas, a coisa já está caminhando mais ou menos, e fica só com esse aluno, né? Pelo menos até ele, a gente ver como que vai ser as coisas e tal, você foca só nele. Ok. Aí fiquei, né, um mês naquela ansiedade. Eu e a professora da sala comum quase morrendo, né? Assim, ela estava ansiosíssima, porque a sala estava, sabe, naquela fase super redondinha, que as crianças já se adaptaram, estão caminhando bem, estão aprendendo e tal. Era uma sala de terceiro ano. E aí chegou o dia desse menino chegar. Aí conversei com a mãe antes dele vir, falei, olha, vem no primeiro dia junto, porque aí você me conta, né, sobre ele, a gente vê como ele se ambienta na escola, né, e tal. Então a gente preparou um primeiro dia assim, para ele estar na escola. Então, a hora que ela chegou, o menino era do meu tamanho. Pensa num menino grande, assim, sabe? Bem assim, é, troncudo, alto, né? Assim, muito maior do que as crianças da sala dele. Então, a hora que a gente viu, a gente falou, gente do céu, se esse menino for agressivo, eu vou apanhar doidado aqui. O que a gente vai fazer, né? Todo mundo tava de cabelo em pé, assim. Exato. Então, aí a mãe chegou, a gente deixou ele brincar no parque, a gente levou ele na sala dele e deixou ele circular pela sala e tal, sem muitas regras, assim, nesse primeiro dia. E a mãe foi contando do histórico dele, de como foi quando ela descobriu o autismo, dos atendimentos que ele já fazia e tal, não sei o quê. E ele bem tranquilo, né? E ele em nenhum momento deu trabalho, a gente chamando ele para ir de um ambiente para o outro e ele numa boa, assim. Nessa hora a gente já falou, não, mas por quê, né? Que tinha esse problema todo na outra escola. Mas ainda assim, um pouco receosa. No dia seguinte ele veio sozinho. Então a gente fez toda a adaptação da sala para receber uma criança com autismo. Tem algumas coisas que podem ajudar, tem algumas dicas que podem ajudar. E então a gente determinou a mesa dele onde ia ser, colocou uma foto dele na mesa, colocou o nome dele por escrito ali. Era uma mesa próxima à mesa da professora, longe de outros estímulos da sala, né, e tal. E eu montei assim uma rotininha para ele, fiz uma caixinha com coisas que a mãe disse que ele gostava. Então ele gostava de massinha, ele gostava de gibi, ele gostava de algumas coisas. A gente fez uma caixinha para ele, né, para ele se acalmar ali, caso ele ficasse muito ansioso. Primeiro dia foi difícil de entender as regras, mas foi ok. A professora ficou muito nervosa, ela chorava muito assim na sala dos professores, foi muito estressante para ela, assim, ela estava realmente com medo. No segundo dia, ele quis pegar numa coisa e eu falei não para ele. Eu falei, nossa, se ele for agressivo, agora é hora, né? Tranquilo. Acatou o não numa boa.
Então a gente foi estruturando a rotina desse aluno, ele foi compreendendo essa rotina que nós estruturamos e ele se adaptou super bem na escola. Foi um aluno super querido pela escola toda, nunca foi agressivo. A única coisa assim que ele fazia que chamava um pouco a atenção das crianças era que ele gostava muito de ver vidro estraçalhando. Sabe aquela coisa do vidro? Então, se a Ah, gente dava alguma coisa de vidro na mão dele, ele tacava no chão, assim. E aí a gente demorou um pouquinho para tirar esse hábito dele, assim. Mas foi muito, muito, muito tranquilo. Ele surpreendeu e superou a expectativa de todo mundo. Tudo porque a professora da sala, a escola e com as orientações dadas pela equipe de educação especial, a gente conseguiu acolher esse aluno na necessidade dele e agir de acordo com o que ele precisava, né? E aí, assim, não precisou de muita coisa, não precisou de uma adaptação física muito grande, foi tranquilo, a gente fez o que ele foi precisando ali no pouquinho, no dia a dia e tal, e acabou sendo, assim, uma experiência muito bem sucedida. E eu gosto é um muito de dar trabalho esse de exemplo. revitalização, né? Exatamente. Os alunos gostavam muito dele, os alunos da sala dele. Então, no intervalo, eles se revezavam porque ele não gostava, né, o ambiente muito barulhento do pátio e tal, Barulhento. ele ficava muito nervoso. Então, a gente conversou conversando com a agente educacional, então a gente permitia que ele fosse para o parque na hora do intervalo, porque aí ficava isolado ali, né, para ele era mais confortável. E, lógico, para ele não ficar sozinho ali, cada dia Levava um iam amigo. duas crianças da sala iam com ele. E aí eles se revezavam. E aí era aquela briga, assim, não, hoje eu que vou com o Caio pro parque. Não, eu que quero ir. assim. E aí tinha até uma escala, né, das crianças que iam com ele, que acompanhavam ele na merenda, né, assim. Então, para orientá-lo, assim, na hora da merenda que tinha muita criança, para ficar do lado dele e falar, Caio, aqui é na fila, pega, agora vem aqui na mesa. Tudo isso eram as crianças que faziam, né? A gente estava sempre lá, olhando, né, dando uma ajudada, mas eles tinham essa iniciativa. Então, eu entendo essa experiência como uma experiência muito bem sucedida de inclusão, Sim, sim. né? E aí, quando você fala, né, você incluiu a criança que precisava de um olhar diferente e colocou o grupo nessa inclusão, né? O grupo aceitou, entendeu, compreendeu e trabalhou junto. E aí as Uhum, meninas vêm trazendo aqui alguns comentários, né? Que antigamente era muito difícil a família aceitar que a criança fosse atendida na PAI. Exatamente, a uhum, família ela tinha um preconceito social com o trabalho da PAI. A gente sim. vem de uma sociedade que, infelizmente, olha o problema, né? E não olha as possibilidades de solução. E era um trabalho árduo de conscientização. É isso mesmo. Eu acho que essa conscientização não morre, né, Amanda? Ela existe até hoje. É o Sim. tempo inteiro a gente querendo conscientizar a sociedade, né? A sociedade como um todo, a sociedade escolar, as crianças, que eu acho que assim, a criança ela é pura. E se ela perceber a diferença e ela souber lidar com essa diferença, ela ter subsídios para isso, ela não vai criar esse preconceito, ela não vai criar esse temor, né? Ela vai Uhum, abraçar como abraçou essa situação que você contou, né? E aí a Rita até fala, é um desafio, a inclusão ainda é um desafio para todos nós. Nós penso que estamos aprendendo e os medos ainda existem. Eu acho que isso, eu acho que os medos fazem parte da nossa vida. E esses dias eu estava até conversando com uma pessoa sobre isso, sobre os medos. E eu falei exatamente isso para ela. Eu falei assim, eu vejo o medo às vezes como algo positivo, porque o medo ele também nos permite refletir, ele permite que a gente respire, pause, reflita, planeje e caminhe novamente, né? Então, eu acho que esse uhum, medo, quando a gente fala de medo, às vezes a gente fala assim, ah, o medo é limitador. Não, eu não acho que o medo é limitador. Eu acho que o medo, ele faz a gente ter uma pausa de reflexão e planejamento para continuar seguindo. Eu acho que se a gente não tivesse medo também, a gente ia botar o pé pelas mãos em várias situações da nossa vida. Então, eu acho que o medo ajuda, né? Eu acho que nós, professores, vivemos com medo, do medo que vem, o medo do que foi, né? O medo do que será, o medo do hoje, mas isso faz com que a gente fique nessa busca constante de melhoria.
né? Então, eu acho que esse medo, ele é uma chavinha positiva para a gente. E aí, ó, Bolos Dali, depois me fala seu nome. Ela escreve assim, né? Graças a Deus, hoje temos profissionais para desenvolver a escola e preparadas para receber as crianças especiais, mas mesmo assim, observar as atividades propostas dos profissionais que trabalham lá. E aí a Amanda, a Rita, fala assim, Amandinha, como você percebe a aceitação das mães, né? Maria Lenita, você está na físio, mas se Deus quiser a gente vai conseguir deixar essa live gravada. Semana passada a gente não conseguiu. Mas essa semana, se Deus quiser, não vai travar. Semana passada travou. A lá, a Rita já até falou, ó, dá para assistir depois com mais tranquilidade. Se Deus quiser terminar, a gente consegue segurar ela. Ai, Então, tomara, né? Amanda, tomara, menina. Semana passada eu fiquei tão triste. Travou a live durante o decorrer. E eu acho que a hora que eu fui salvar, deu algum problema no Instagram, travou tudo. E aí até o pessoal que estava assistindo falou, Thaís, ficou vocês falando e a live terminando, então travou até para quem estava assistindo. Infelizmente, a gente lida com a tecnologia que às vezes não está muito a nosso favor. Mas a gente vai torcer para dar tudo certo aqui. Então, Amanda, eu acho que é legal você falar um pouquinho disso, né? Como que essa família tem trazido essa aceitação, essas mães, né? Esse percalço que a gente vê socialmente de a família não aceitar que a criança às vezes precisa de um atendimento individual, especializado, né? A família às vezes não quer aceitar essa necessidade especial da criança. Como que você tem visto isso no dia a dia? Olha, existem, na verdade, vários tipos de reações, assim, porque no trabalho da educação especial dentro da escola pública, quem chama as famílias para falar quando o professor repara que tem alguma necessidade diferente, que talvez seja bom passar por uma avaliação, somos nós, né? A gente avalia a criança e chama a família para conversar. Nesse momento de conversa, nessa primeira conversa com a família, geralmente causa aquele susto, né? Assim, mas você vai conversando e, assim, 70% das vezes é tranquilo. A família entende, reconhece também algumas coisas, fala, realmente em casa também é assim, assado, né? Assim, e tem assim, nesse momento se consegue uma parceria aí com a família. Mas existe sim uma grande parcela que se sente ofendido, que fala não, meu filho, não. Às vezes fica bravo com a equipe escolar, né? Assim, existe sim. A gente passa por algumas situações desse jeito, de pais que não autorizam a avaliação da criança, que acham que não vai passar. Muitos conflitos também entre pai e mãe. Às vezes a mãe aceita e o pai não, ou o pai aceita e a mãe não. Então é muito de família para família isso, né? E a gente sempre tem que ter uma conversa com muito tato, muita, né, tranquilidade, muita clareza, né, assim, para conseguir convencer a família a fazer uma avaliação, né? Mas, em geral, eu também acho que isso tem melhorado. Isso tem sido mais fácil. Ter essa conversa tem sido mais fácil. Até porque eu acho que a escola, por estar mais sensível e mais consciente da possibilidade que existe de fazer aquela criança aprender, a gente não chega para a família também com um peso, assim, fala, olha, seu filho tem um problema e a gente não sabe lidar com ele. Na verdade, a gente já passa a mensagem de que, olha, é importante avaliar, porque ele pode precisar de terapias na área da saúde, né? Assim, seria interessante ter um laudo para a gente conseguir colocá-lo definitivamente na educação especial, mas fica tranquilo, né? Assim, existem caminhos, né? Não vai ser uma coisa fora da possibilidade da escola. A gente vai conseguir fazer ele aprender, se desenvolver. E isso tranquiliza muito as famílias. Então, a escola está mais empoderada, digamos assim, em relação ao que fazer com a criança, público-alvo da educação especial, passa essa segurança para os pais. E isso faz com que eles aceitem com mais tranquilidade também. Porque, na verdade, gente, a família, claro que envolve orgulho, envolve ego em algumas situações e tal, mas, sobretudo, envolve medo.
Envolve, sabe, medo de encarar que aquela criança vai passar por dificuldades e pensar que não vai ter ninguém ali para acolher ela da maneira como ela precisa, né? Então, quando você trabalha com a questão do medo da família, você tenta sanar isso, você consegue aproximar ela. E aí você consegue estabelecer uma parceria. E agora, na pandemia, a gente reparou muito que muitas famílias iniciaram esse ano já querendo entrar em contato com o pessoal da educação especial, Olha falando, que olha, eu legal. reparei que meu filho em casa, assim, foi isso, assim, assado, eu já levei para avaliação, já, eles por conta própria já encaminham para uma avaliação, já vão atrás. E isso tem sido muito bom, porque a gente está vendo famílias mais conscientes da necessidade das crianças, né? Então, esse ano eu estou, assim, acho que com 4 alunos a mais, que não fui eu que identifiquei, não foi a professora da sala que identificou, não foi a escola, foi um processo que aconteceu dentro da família. Então, assim, aos pouquinhos a gente vai conseguindo, né, quebrar esses tabus familiares e sociais, né, como um todo. Eu acho que essa reflexão que as mídias têm feito também, né, dando oportunidade de se falar sobre o assunto, começou Sim, a desmistificar um pouco também para as famílias, né? Eu acho que a sim. pandemia teve seu lado negativo e a gente não vai entrar nesse mérito porque a gente vem vivendo aí um terror, né, mundial por conta desse Covid, mas a gente tem que olhar também a parte positiva dessa pandemia, né? Crianças em casa com famílias que às vezes não estavam dando conta de ficar com essas crianças, mas que tiveram que se reinventar e que Uhum. começaram a ter um olhar diferente para os seus filhos. Né? Então, que bom que essas 4 crianças a mais, a família, por estar com eles em casa, suscitou essa dúvida e suscitou essa necessidade de buscar ajuda. Então, eu acho que tudo a gente tem que ver com positividade. Né? Tá difícil para as famílias, muito, muito, né? Mas as famílias também têm desenvolvido esse olhar mais aguçado para a infância. Uhum. É uma formiguinha ainda? É uma formiguinha, mas eu acho que bom que a formiguinha já começou a caminhar. Né? Uma hora a gente vai ter o Sim. formigueiro inteiro. Então, quando a gente vê esse olhar, né, de olha, tá diferente, professora, eu tô assustada, eu não sei como lidar, então eu já fui procurar ajuda. Eu acho que isso é um pontapé inicial para que se estabeleça esse vínculo da escola com as famílias, né? E de não ver como um problema como a gente tem esse histórico da educação especial, né? Olha, meu filho tem uma dificuldade, mas eu sei que a escola já está preparada para isso, eu já busquei ajuda, eu estou apto a ajudar, né? Eu estou aberto, eu já li sobre, eu já entendi um pouquinho, mas eu preciso da ajuda de você. Eu acho que quando existe essa troca, quem tem a ganhar é a família. Quando eu tive a Beatriz hoje está com 3 anos e meio, eu sempre comentei isso com meu esposo. A gente idealiza como mãe um filho perfeito, mas a gente tem que ver que esse filho perfeito não existe, né? Então, assim, qualquer problema que a Beatriz tiver, eu vou correr atrás de início. E eu lembro de uma situação, quando a gente fala da família, a Beatriz, ela ficou muito tempo grudada com o lado, acho que foi esquerdo, do rostinho na minha placenta. Então, quando Uhum. ela nasceu, e eu estava amamentando, eu via que o olhinho esquerdo dela demorava mais para abrir. Piscar era fração de Diferente. segundos diferente. E todo mundo falava para mim: para de ficar olhando o problema, não é nada, né? Ah, isso é dela, daqui a um tempo isso melhora. E eu encafifada, mãe, pedagoga, que a gente já acha que a gente vai solucionar a vida de todo mundo, né? Uhum. E eu fiquei nessa, falei, gente, isso tá estranho, gente, isso tá estranho. Bom, com o tempo eu vi que a musculatura estava igual, então eu acho que foi mesmo por conta dela ter ficado muito tempo com o rostinho na placenta, então o olhinho ficava mais fechado. Bom, enfim, ela foi se desenvolvendo e eu tirava foto e eu via ela estrábica. Eu tirava foto e eu via ela estrábica, que era o mesmo olho. Vou Hum. levar a Beatriz no oftalmo. Beatriz não tem nada, você está procurando problema onde não tem. Então você comentava, as pessoas falavam, não é nada, não é nada. Eu vou levar no oftalmo, né? Uhum. Quando eu levei no oftalmo, ela estava estrábica. Aí a oftalmo falou, vamos acompanhar, vamos ver como vai ser. A cada 6 meses ela tinha 4 meses.
A cada 6 meses você volta, a gente vai avaliando. Tende a melhorar, mas pode voltar até os 5 anos. Me passou todas as orientações. Que bom que eu fui ver. Que bom que acompanhou. Que bom que eu fiquei calma naquele momento. Então, quando a gente fala assim, ai, que difícil, a minha filha vai ficar estrábica. Não, se a minha filha está estrábica, eu já vou procurar ajuda agora. Né? Eu não vou deixar para depois. Ah, a Beatriz começou a Nem que andar, seja caía demais. simplesmente para você ter esse esclarecimento, né? Assim, de olha, fica Passou. tranquila que isso pode melhorar com o tempo, né? Assim, isso é Beatriz caiu importante. demais, Amanda. Começou a andar, era tum, tum, pá, o tempo inteiro. Uhum. Aí eu vou no ortopedista, essa menina cai demais, porque demorou para sentar, blá, blá, blá. Bom, fomos ao ortopedista, o ortopedista pôs ela para andar no corredor. Mãe, ela tá treinando, ela não tem nada. Isso é desenvolvimento motor, mas você observa, não sei o quê, não sei o quê. Passou, né? Ela é a Uhum. famosa desastrada que às vezes eu falo, lembro muito de Pedro e Tina, né? É. A Bia é o Pedro, ela anda assim, né? Distraída. E agora já, de uns 6 meses para cá, a gente percebeu que ela já está mais focada, ela já não cai mais, né? Ela é a Uhum. famosa curiosa, aquela que olhar o tempo inteiro em volta. Então agora ela Uhum. já faz muito tempo que ela não trupica. Mas a mãe ficava preocupada. E se for alguma coisa? Se for, eu já pego no começo e ajudo. Então, eu acho que às Exatamente. vezes a gente precisa colocar isso para as famílias enquanto professor. Ah, mas Uhum. e se tiver um problema? Não tem problema se tiver um problema. A gente descobrindo o problema, a gente descobre a solução. Ou a gente Uhum. vai tratar, né? Vai ter subsídios para isso. E eu acho que para vocês, professores de educação especial, é muito difícil, principalmente na primeira infância da educação infantil, porque é ali que desperta e é ali que vocês vão pedir para os pais ir atrás do laudo, né? Então eu Uhum. acho que a mãe da Bia também é o Pedro. Exatamente, Rita. A mãe da Bia também é o Pedro. Exato. É igualzinha. Eu só não sou estabanada, mas eu sou assim, olhando 15 coisas ao mesmo tempo. É bem isso mesmo. Então, quando a gente dá para a família essa abertura do tipo, tá tudo bem se tiver um problema, a gente vai junto nessa jornada, eu acho que Uhum. muda, né, Amanda? Muda, faz toda a diferença, assim. Já aconteceu também, Thaís, agora eu lembrei, você falando, eu lembrei de uma situação. No ano retrasado, uma professora me chamou, inclusive é a Audrey, que está aqui também, não sei se ela está assistindo ainda. Ela me chamou, falou de um aluno, a gente observou ele por alguns meses e tal. Chegamos à conclusão de que ele tinha características de autismo. Chamei a família para conversar. Aí a mãe me falou que a pediatra já tinha encaminhado para neuro, mas era porque ele não dormia bem. Aí eu comecei a conversar com ela e expliquei. Falei, olha, mãe, a gente observa no comportamento dele algumas coisas que podem ser características de autismo. Então, talvez seja importante você avaliar, leva na neuro, porque se acontecer, se for, você já começa as terapias e ele vai se desenvolver super bem. Se não for, tranquilo. A gente vê que estratégia aqui na escola que a gente usa e tá jóia. Ah, Eldra, então. Ah, lá, a Audrey tá. Tá aqui. E nessa hora, eu estava conversando só com a mãe, o pai da criança chegou. E eu falei, repeti tudo que eu tinha conversado com a mãe, e o pai ficou assim, resistente. Ele não foi grosseiro em nenhum momento, assim, uma família bacana, né, e tal. Mas ele falou que ele não concordava, que ele não via isso no filho dele. E aí eu comentei da ecolalia, que era uma das características, ele ficar repetindo às vezes a De frase, repetição. né? Falei, o senhor nunca reparou nisso? Nunca viu? Ele, não, meu filho não faz isso. Eu brinco tanto com ele, eu fico bastante com ele, nunca vi, nunca vi. Falei, tudo bem, mas de qualquer forma, ele não se opôs a avaliar, né, assim. Mas, assim, falou, não vai ter nada disso. Mas, assim, quando você dá essa notícia, você sente que os pais ficam bem, assim, sensíveis, né? Eles ficam Sim. chateados, entristecidos, né? Sala de recurso, Thaís, é uma coisa maluca, porque tanto de adulto que chora naquela sala é uma coisa, Imagina. sabe? A gente tem que ter, assim, um certo jogo de cintura com isso. E aí, depois que nós terminamos essa conversa, eles pediram para buscar a criança na sala. Eles falaram, não, a gente já está aqui, já vai levar ele também. Eu falei, tá jóia. Chegamos na porta da sala, a Audrey
chamou o menino e falou, olha quem tá aqui. Aí ele falou, papai, foi super feliz, deu um abração no pai. Falei, esse é o seu pai? Ele é o papai. Falei, que lindo. E ele continuou, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Umas 5 vezes, assim. Nessa hora, o pai olhou pra mim com os Uhum. olhos cheios de água. Eu nunca vou esquecer o olhar desse pai nessa É, hora, sabe? Então, assim, é justamente a gente lidar com essa feridinha, né, assim, da família, mas que precisa ser mexida para que a gente consiga ajudar a a criança. gente até se emociona, né? Porque Aham. a gente fica num papel é, ruim, né? Se a gente pode usar Sim. esse termo. A gente tem que suscitar essa dúvida, e às vezes essa dúvida não tinha sido ainda pensada na família, ou essa dúvida já tinha aparecido, mas a família não queria entender. E aí, quando a gente, né, dá aquela pressionadinha do, agora tem que ir atrás, né? A família vai ver o problema, ela não vai ver a solução. Por É. quê? Porque, infelizmente, eu volto no que a gente já falou, é o histórico que a gente tem, né? A pessoa com problema não vai ser socialmente bem aceita. A pessoa com problema vai precisar de ajuda a vida inteira. E se eu falto, quem vai cuidar? Não vai ter um mercado de trabalho apto. Audrey, a Audrey também se emocionou. Porque eu falo que, assim, a gente que trabalha com educação infantil, eu falo que eu sou fascinada pela educação infantil, mas eu falo que o trabalho de educação infantil é o pontapé inicial na vida de uma criança. Então, acho que a Uhum. responsabilidade que a gente tem na nossa fala, nas nossas ações, nos nossos olhares, muda a vida de uma criança. Né? Então, se a gente não for o pontapé inicial de um tratamento, a gente não vai estar dando subsídios para que essa criança se desenvolva plenamente. Ela vai ter dificuldades. Né? E eu Uhum. acho que é isso que a gente tem que falar sempre para a família. Nós não estamos aqui para apontar problema, nós estamos aqui para juntos buscarmos soluções. E a hora que a gente muda essa prerrogativa, a gente se coloca no lugar da mãe. E eu falo que Uhum. assim, eu sempre tive esse olhar. Depois que eu tive a Beatriz, eu acho que esse olhar triplicou, multiplicou ao Uhum. máximo. Porque você fala assim, a gente já tinha uma empatia, porque trabalhar com educação infantil é ter empatia 24 horas. Mas a hora que você tem filho e você se coloca não só no lugar da criança, mas no lugar da mãe, porque a dor da mãe passa a ser a sua dor, né? Quando Uhum. dizem a dor de uma mãe é a dor de uma sociedade, é bem isso, né? E aí quando você fala assim, estamos junto, conte comigo, a família vai contar com você pro resto da vida. Eu tive uma escola infantil e nós tivemos uma criança com suspeita de autismo. A mãe, a família era uma fofa, eu tenho amizade com essa mãe até hoje, o menino acho que já está com mais de 12 anos. E assim, uma criança que a mãe buscou o tempo inteiro ajuda e uma criança que se desenvolveu super, né? Ele tinha altas habilidades, ele tem altas habilidades e hoje toca assim piano perfeitamente. Outro dia a mãe postou, eu chorei vendo, porque você fala assim, meu Deus. E é aquela Uhum. família que o tempo inteiro estava com a gente, né? O que você vai fazer? Eu tô junto, né? O que vocês propõem? Eu tô junto. E aí você vê o desenvolvimento dessa criança, você fala assim, eu fiz parte disso, né? Que bom Sim. que eu pude trazer a minha contribuição. Uhum. Então, é o que a Rita falou, a gente muda depois que a gente tem filho, né? A Grega escreveu, a empatia é fundamental nesse processo, e é Uhum. mesmo, né? Porque quando a gente se coloca no lugar do outro, e não é chavão, né? As Uhum. pessoas estão usando muita palavra empatia, outro dia eu escutei isso de uma pessoa. Não, a gente não está usando muita palavra empatia, nós estamos entendendo o que é empatia, né? Eu Exatamente. acho E vendo o que quanto ela é é outro ponto importante, da né? pandemia. Eu acho que é É. outro ponto da pandemia, né? Da gente se colocar no lugar do outro, literalmente. A gente começou a ver que a vida é frágil. Que hoje a gente está aqui, que um vírus invisível pode atacar o nosso sistema, e daqui 15 dias a gente não pode estar mais. Então, quando a gente começa a entender que isso é possível de acontecer com todo mundo, a gente começa a mudar esse nosso olhar. Então, Uhum. Amanda, o que eu vejo no trabalho de vocês, né? Conheci a Amanda através de tantos contos, através do do fascínio que a gente teve ano passado. A semana que Uhum. vem a gente tem a Rita, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas quando a gente traz, né, Amanda, esse olhar, né, esse olhar aguçado para o outro,
de entrar dentro do outro e não olhar só a carcaça, a gente muda a nossa visão enquanto professor, né? Ah, faz toda a diferença, né, Thaís? E assim, uma coisa que eu fiquei pensando também é que você falou em um momento sobre a escola estar preparada para receber a criança. Na realidade, Thaís, a gente nunca tá. A gente nunca tá, Bom, porque né? cada criança que chegar vai ter uma característica diferente, né? Você pode lidar com 10 crianças com síndrome de Down. Existem Cada características um é comuns? um. Existem, mas cada um é um. Cada um vai precisar de uma coisa. Autismo, mesma coisa. Todo tipo de dificuldade, de deficiência, de característica, é muito pessoal, né? São indivíduos. Então, a gente nunca vai estar 100% preparada, né? A gente estuda para buscar saber estratégias para agir de imediato, né? Conforme você Sim, identifica sim, a necessidade, mas a escola vai se moldar de acordo com quem está lá dentro, né? E isso falando de equipe, enquanto equipe pedagógica, e falando enquanto acolhimento dos alunos em si, né? Então, isso eu acho também que é primordial da gente lembrar. Que não existe um estar preparado. Não existe um vamos esperar para a gente se estruturar aqui, todo mundo, e aí quando a gente tiver 100% a gente recebe os alunos e vai ser não dá. perfeito. Não vai, não vai. Eu acho que É, o estar preparado, a gente pode ter a ótica de assim, estar aberto, né? sim, Estar exatamente. aberto. Então, quando eu acho que foi isso que eu quis dizer, né? Quando a gente Uhum, está preparado, a gente está aberto a acolher, eu acho que sim. é outra, né? É outra visão. Uhum. Não, é realmente, é exatamente isso. Estar preparado é você estar disponível, né? Vamos lá, quer vir? Vamos, venha então e a gente vai construindo junto. E essa parceria com a família requer muita paciência também, né? Porque a família também Sim. precisa ajudar nessa preparação, nessa estruturação e ter paciência para que ela aconteça, né? São muitos desafios aí que a gente tem, né? Quando a gente pensa em inclusão escolar. Porém, muitas soluções também. Muita gente que está falando sobre isso, trazendo informação e que está Empenhar. querendo aprender mais. Nossa, eu trabalho, Thaís, com uma equipe gigante de professoras, assim. E eu vejo que a postura delas é incrível em relação à inclusão, sabe? A predisposição que elas têm, a Audrey está aqui é um exemplo disso, né? A Rita, que também já trabalhei com ela na escola. É, a predisposição que elas têm para entender e fazer o que for necessário para ajudar aquela criança é muito bacana. Você vê que é legítima a vontade de ajudar a criança a se desenvolver e não de se livrar de um problema, sabe? Tipo, me ajuda aqui a controlar essa criança aqui que ela está me dando trabalho. Não, elas querem ajudá-lo a melhorar, ajudá-los a melhorar. Então, é muito bom ver que essa consciência está tomando forma, que as pessoas estão ouvindo a palavra empatia 500 vezes por dia e estão assimilando isso de alguma forma, né? Isso está Exato. entrando no nosso modo de fazer, no nosso dia a dia pedagógico aí, enquanto ser humano, né? Isso é muito importante mesmo. E olhar além de laudo, né, Amanda? Porque quando as pessoas falam Sim. laudo, é olhar além de um papel que tem um CID, né? É você Uhum. olhar para o indivíduo, olhar para essa criança com as possibilidades que a gente tem de desenvolvê-la, né? E Uhum. entender como você entendeu com essa criança autista que passou por você, que se ele tiver a caixinha dele com as coisas que acalmam, tudo vai fluir melhor. Então, você Uhum. ir no íntimo, né? Você buscar essas alternativas de que ele se acalme e que através disso ele consiga desenvolver as potencialidades dele, né? E é o que a Rita Uhum. fala, o diálogo é sempre a melhor saída, né? A gente vai Sim. aprendendo junto. E eu acho que essa parceria dos professores é fundamental entre os professores, com as famílias, né? Com as crianças, envolver as crianças nesse processo de inclusão, para que a criança também vá crescendo com esse olhar diferente, né? E Uhum. quando eu digo diferente, é um olhar aguçado para a necessidade do outro. O meu amigo tem essa necessidade hoje, mas amanhã eu também posso ter uma necessidade e alguém vai ter que me acolher dentro da minha necessidade. Então, eu acho que Uhum. é esse movimento que a gente precisa fazer nas crianças, né? E é um movimento que a gente não teve, a nossa geração não teve. Uhum. Eu fico me recordando da minha época de escola,
eu não lembro de nenhum amigo de inclusão nos moldes de inclusão como a gente vê hoje, né? Tem aquele que é desatento, aquele que não aprendia, aquele que era estranho, porque era assim que a gente foi educado para ver, Sim. né? Ah, ele é Uhum. estranho, ele não aprende, ele só tira nota vermelha. Mas a gente hoje, né, com o olhar que a gente tem hoje, principalmente a gente que trabalha com educação, e a gente vai revisitando o nosso passado escolar, a gente fala, Uhum. poxa, ele tinha talvez isso e ninguém nunca olhou, ninguém nunca É. falou, porque não era clássico, né? Não era aquela coisa estereotipada como na nossa sociedade antigamente se falava, né? O deficiente é o estereotipado. Ele às vezes não tinha um estereótipo, mas ele tinha uma dificuldade, uma necessidade que não foi suprida. Exatamente. Não, tanto que a gente vê muito hoje em dia, Thaís, situações assim. A gente encaminha uma criança, a criança faz uma avaliação e descobre ali uma deficiência intelectual ou um autismo, alguma coisa assim. E aí, quando ela começa a fazer as terapias, os pais começam a acompanhar e começam a reconhecer casos na família que nunca Quando não ninguém neles, né? pensou, quando não deles, sim. Então, assim, isso é realmente muito comum. E você vê, a diferença de uma geração. Não faz um tempão isso, faz pouquíssimo Exato. tempo, né? Então, assim, a gente caminhou muito em pouco tempo. Eu espero que a gente ainda caminhe muito mais nos Muito. próximos anos, né? Para realmente fazer isso valer assim para todo mundo e que as pessoas adquiram esse olhar empático e atuante, né, em relação à necessidade do outro. E eu acho que quando a gente olha para a primeira infância com essa empatia, com esse olhar empático, como você disse, a gente está olhando para uma geração que vem para trazer mudança. Né? A gente Sim. olha as crianças hoje tão pequenininhas e tão críticas, tão donas de si, né? Tão empoderadas, como a gente diz, né? De tomar atitudes que você fala, meu Deus, mas só tem 3, só tem 4, só tem 5 anos e já tomou uma atitude como essa, já se posicionou, né? Uhum. E eu acho que a gente não pode subestimar as nossas crianças. Às vezes a gente infantiliza, né? A gente tem que Sim. olhar esse pequenininho com possibilidades, Uhum. independente de quem ele é, de quando onde ele está, né, de quando ele nasceu. Eu acho que é dar voz para essas crianças. A gente tem olhado as crianças hoje, principalmente nessa época de pandemia, estão sofrendo sim com o isolamento social, necessitam do contato social, necessitam dessa mediação pedagógica no concreto, né? A gente sabe que trabalhar à distância com os pequenininhos é um desafio constante, mas eles estão dando um show, né? Uhum. De inovação. Eles estão buscando, né? Uhum. A melhor a melhor solução para eles. E eu vejo muito isso na minha filha. Ela voltou para a escola, mas ela sente a necessidade de ir para os espaços que ela estava acostumada. Então, esses dias ela falou assim para mim, mãe, esse coronavírus não acaba nunca, né? E eu quero muito ir para a praia, eu quero muito ir para o shopping, e eu quero muito ir para o Sesc, porque ela adora o espaço do brincar do Sesc. E aí Uhum. você fala assim para ela, mas isso vai passar, mãe, eu sei que vai passar, mas é só a gente pôr máscara e ir, né? Uhum. Então, você vê que eles estão construindo o que está acontecendo, eles estão se colocando, né? Quando que a gente, com 3 anos e meio, tinha essa fala tão elaborada, né? De dar soluções, é só pôr na máscara, olha que facilidade que seria, Então, né? eu penso que talvez a gente até tivesse, né? Mas o jeito de lidar com as crianças naquela época era outro, né? Era diferente. A Hoje gente em dia a também era gente. muito cortada, né? Eu Sim. acho que a Uhum. criança não tinha esse espaço, né? Uhum. E eu acho que quando a gente começa a dar espaço para os nossos, você tem um pequeno aí, você tem 2, mas tem um pequeno da idade da minha e a Rita, que está aqui conosco também, né? E a gente, quando começa a observar a fala dessas crianças, a gente vê o quanto a nossa vivência com eles também tem dado essas possibilidades, né? Da gente conversar, deles terem acesso às informações que às vezes a gente também não tinha, né? Eu acho que Então, a gente eu era muito penso, limitado, eu né? penso muito nisso, Thaís, porque assim, a minha mãe é uma pessoa incrível. A minha mãe é uma pedagoga nata, né? Assim,
Inclusive, ela está aqui assistindo a gente. Ah lá, ó. E às vezes a gente comenta, né? Meus filhos falam alguma coisa, ela fala, gente, mas olha essas crianças. Aí ela pensa, fala, não, mas na época de vocês também eu ficava impressionadíssima com as coisas que vocês falavam. Então eu acho que é uma questão de ter essa movimentação, de dar voz e vez às Tá? crianças, né? Thaís, posso até aproveitar e fazer uma indicação de leitura aqui? Porque, né, Pode, deve, tantos contos a gente não deve. deixa de associar com os livros. Eu queria fazer duas indicações, na verdade. Uma de livro infantil, que chama atenção justamente para essa questão da sensibilidade, do observar a Legal. criança, que é um livrinho que a gente tem a história lá no canal No tanto, Tantos Contos, e que foi feito na época do curso, né, que nós fizemos juntas e tal, que é A Meu Amigo Faz I. É uma história da Andrea Werner. O livro é maravilhoso, eu não estou com ele aqui agora para mostrar. Mas a história fala justamente disso, desse olhar atento sobre a criança que é diferente. Né? E como é que vai ser? sim. Uma outra história que eu indico muito é a Pedro e Tina, porque Ah, a troca dos dois, entre os dois, né? Fala da relação entre as crianças, né? Diante do diferente. E isso também é exato. riquíssimo. Também é uma história que nós temos lá no canal, com a Thaís protagonizando, gente. Vocês me Muito deram linda a história. esse empoderamento. Então, duas leituras indicadíssimas, assim, que são infantis. Agora, na literatura adulta, né, na verdade é um livro mais técnico, né, sobre educação em si. O livro A Criança, da Maria Montessori. Tá? Quando a gente fala da Montessori, a gente pensa muito naquela. A gente já pensa no ambiente estruturado, no que é difícil, porque a criança que, né, lavando a louça, pondo a mesa e se virando sozinha na vida. E não é isso, né? Assim, se criou uma visão muito estereotipada, assim, do que é o Sim. método Montessori. E nesse livro, ela nem fala sobre o método, mas ela fala sobre uma visão de criança que precisa ser livre e estimulada da melhor maneira, né? Então, a maneira como ela enxerga a criança e expõe naquele livro, fazendo associações com pesquisas científicas sobre o que a gente sabe sobre o desenvolvimento do cérebro, o desenvolvimento da psique. É um livro riquíssimo, riquíssimo para a gente compreender a criança e seu desenvolvimento desde a gestação. Então, é uma leitura que eu indico muito, muito, muito mesmo. Já Quem puder. anotei os três aqui para fazer um post sobre, com as suas indicações, deixar aí no perfil da liderança educativa. É um dos movimentos que a gente tem feito também de indicar a leitura, né? A gente sabe o quanto isso é grandioso no desenvolvimento infantil, esse Uhum. olhar para a leitura, esse olhar aguçado, né, para a contação de histórias, o que isso tem trazido de benefício para nossas crianças aí. Amanda, eu acho que contemplamos, que nem você disse, se a gente for ficar falando da história para uma semana, né? Vixe, a gente fica até 5 da tarde aqui batendo papo. Tem Tem até muita coisa. a Amanda está presente no canal Tantos Contos, junto com a Rita, canal Tantos Contos no YouTube, com histórias, com dicas de atividade. As meninas têm trazido aí uma gama de reflexões através das histórias infantis. Rita vai estar conosco falando também um pouquinho sobre o universo aí das histórias infantis na próxima, acho que é na próxima semana. Gente, eu tô tão perdida esses dias com dia, com data, enfim. Mas a gente já vai lançar, é a próxima, não é a próxima semana, é a outra, acho que é dia Ah, é? 14. Eu já não lembro mais Olha, também. gente, não, eu falo que assim, essa semana parece que voou tanto que eu me perdi, mas é dia 14. Nós vamos lançar aí já o nosso, semana que vem, a nossa live para todo mundo não perder. E Rita, é 14, né, que a gente combinou. E aí, no canal Tantos Pontos, as meninas estão sempre presentes, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então, vocês que estão nos assistindo, corre lá, dá uma olhadinha. A nossa live de hoje vai ficar gravada aqui no Instagram. Depois a gente sobe também, tanto para o canal Tantos Pontos. Olha lá, dia 14, eu e a Rita Dia 14.
Nós vamos subir a live tanto para o Tantos Pontos, para o canal do YouTube do Tantos Pontos, e da Liderança Educativa. Nós criamos um canal para colocar as lives, porque muitas pessoas às vezes não têm Instagram e quer, né, assistir, então o YouTube acaba popularizando um pouco mais. Então, tanto no Liderança Educativa no YouTube, tanto o canal Tantos Pontos, a gente vai estar com a live lá, se Deus quiser, e der tudo certo na nossa gravação aqui. Amanda, obrigado, de coração. Conhecer você e a Rita foi, para mim, um presente o ano passado. Né? Quem não sabe, dia 14 a gente vai contar um pouquinho como a gente se conheceu, eu e a Rita e a Amanda, enfim. A Rita foi a responsável, junto com a Amanda, por me segurar no curso. Eu vou desistir. Eu não vou ter jeito para gravar. E no fim gravei, ficou uma gracinha. Até eu me Ficou linda a história. Ficou muito legal. Até eu me surpreendi com a minha atuação. Eu não achava que eu fosse ser capaz de fazer isso e foi bem bacana. Eu acho que foi um dos medos que eu quebrei, né? De contracenar aí para uma história infantil. Então, minha gratidão por vocês é eterna, né? Eu acho que a gente aprende muito nessa troca e eu acho que isso é para a vida, né, Amanda? Estar com você aqui hoje falando de inclusão, né, é muito gostoso, porque a gente tem um olhar diferente de quem está ali em loco, né, como a gente diz, e a gente vai refletindo isso. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Se você não conseguiu assistir inteiro, depois dá uma corridinha lá na Liderança Educativa, a gente já vai subir. Amanda, as considerações finais são suas. Thaís, eu só queria agradecer pela oportunidade. Foi, assim, para mim é muito, muito, muito gratificante, um momento de alegria muito grande poder falar sobre isso e ver o interesse das pessoas em aprender um pouquinho mais, em refletir a respeito dessas questões junto com a gente. E eu queria te dizer que foi um presente muito grande ter você participando com a gente da contação de histórias, de fazer. O resultado ficou maravilhoso. Eu amo aquela história. Achei que ficou muito, muito bacana. E a gente usa muito ela de modelo na hora de pensar outras maneiras de contar histórias, de dar exemplos para as pessoas. Então, eu queria te agradecer pela parceria, que foi, né? Obrigada. E espero que a gente ainda trabalhe com muita coisa junto, apronte muito junto por aí. Se Deus quiser, né? Professores unidos jamais serão vencidos. Eu acho que é isso que a gente precisa, né? Nessa junção dos professores, cada um com os seus saberes, se reconstruindo e construindo o outro. Então, muito obrigada a todos por estarem aqui conosco. Bom feriado, boa Páscoa e até dia 14. Semana que vem a gente não tem live, um respiro para colocar a parte escrita em ordem. Dia 14 a gente volta com a Rita. Um beijo, pessoal. Tchau, Amanda. Um beijo, tchau, tchau.